Santa Filomena viveu entre os séculos 3 e 4 da era cristã, e durante todo este tempo ela manteve sua santidade escondida aos olhos do mundo. Até que no dia 25 de maio de 1802, numas escavações que aconteceram nas catacumbas de Santa Priscila, em Roma, um grupo de arqueólogos encontrou uma sepultura muito antiga. Tratava-se de uma sepultura dos primeiros séculos da história da Igreja e estava muito bem preservada. Esta sepultura estava coberta com 3 placas de terracota. Ao removerem as placas, encontraram dentro da sepultura uma pequena ampola com um líquido, que acreditaram ser o sangue da pessoa ali enterrada. As 3 placas que protegiam aquela sepultura possuíam uma inscrição curiosa, com os seguintes dizeres em latim: Lumena pax te confi. O texto parecia um pouco confuso, até que os cientistas perceberam que a ordem das placas estava invertida. Então eles ordenaram os 3 fragmentos e a nova leitura foi mais clara e fez todo o sentido. Pax tecum Filomena, ou seja, a paz esteja contigo, Filomena. E o que chamou mais a atenção naquelas placas foram os seus símbolos delicados e cheios de significado. Entre os desenhos havia uma âncora, algumas flechas e um ramo de palmeira. Esses elementos, na iconografia cristã, carregam um significado profundo. A âncora, por exemplo, simboliza a esperança e a firmeza da fé. As flechas sugerem o martírio. E a palmeira é a vitória espiritual dos mártires sobre o sofrimento terreno. Concluíram que Filomena seria uma jovem cristã de aproximadamente 13 ou 15 anos de idade que enfrentou o martírio nos primeiros séculos da Igreja. Embora detalhes precisos de sua vida permanecessem ainda um grande mistério, a devoção a Santa Filomena crescia rapidamente, impulsionada pelos numerosos milagres atribuídos à sua intercessão. A descoberta de suas relíquias foi celebrada como um evento extraordinário para os cristãos da época. E a história parecia ter encontrado assim seu ponto final. Mas algo surpreendente aconteceu anos depois. Em 1833, mais de 3 décadas após a descoberta de sua sepultura, Santa Filomena quebrou o silêncio e, de forma inesperada, começou a revelar sua história ao mundo. Assim que o corpo de Santa Filomena foi descoberto em Roma, suas relíquias foram transferidas em 10 de agosto de 1805 para a pequena cidade de Munano del Cardinale, próxima a Nápoles. Esse traslado foi conduzido pelo sacerdote Dom Francesco de Lucia, que se tornou o primeiro reitor do santuário de Santa Filomena naquela cidade. Dom Francesco teve um papel fundamental na divulgação da devoção a Santa Filomena, não apenas ali no reino das 2 Sicílias, mas em todo o mundo. Mesmo sendo uma ilustre desconhecida, a santidade da jovem Filomena era venerada por outros grandes nomes da Igreja, entre eles vários santos e papas. Mas eu quero ressaltar apenas um nome, que é São João Maria Vianney, conhecido como o Santo Cura das, um homem que foi realmente santo e ainda hoje é considerado modelo para todos os sacerdotes. Ele nasceu em 1786, foi ordenado sacerdote e enviado para a humilde aldeia de Ars. A história do Santo Cura das está particularmente interligada com a história de Santa Filomena. Ele foi um dos grandes taumaturgos da Igreja, ou seja, fazia muitos milagres. Diziam que os paralíticos voltavam a andar, doentes eram curados e até as almas mais endurecidas encontravam luz e conversão. No entanto, ele humildemente dizia que era apenas um simples pastor de ovelhas e que todos aqueles milagres eram feitos por nosso Senhor Jesus Cristo pela intercessão de Santa Filomena, a quem ele chamava amavelmente de
minha querida Santinha. Em 1830, o padre João Maria Vianney recebeu uma relíquia de Santa Filomena que foi entregue por sua amiga Pauline Jaricó. Essa senhora era uma mulher piedosa que fundou a obra da Propagação da Fé, que é uma associação dedicada a várias obras de caridade e movida pelo desejo de fazer algo pelas missões. Santa Filomena tornou-se conhecida como protetora dos aflitos e dos jovens casais, sendo especialmente lembrada pelas graças concedidas, como a alegria da maternidade para mulheres que enfrentavam a esterilidade. Apesar disso, até o ano de 1833, tudo o que se sabia sobre Santa Filomena era o seu nome e os poucos fragmentos encontrados em sua sepultura. Ainda assim, a devoção popular a esta santa era algo verdadeiramente impressionante. Porém, no dia 8 de agosto de 1833, a história de Santa Filomena ganhou contornos mais definidos, graças às revelações privadas recebidas pela irmã Maria Luísa de Jesus. Essa Maria Luísa era uma religiosa italiana de Nápoles, tinha 34 anos e foi a fundadora da Ordem das Oblatas de Nossa Senhora das Dores. Porém, é preciso dizer aqui uma palavrinha sobre a tal revelação privada. A Igreja distingue a revelação pública e a revelação privada. A revelação pública é divina, está contida nas Escrituras e na tradição. É completa, é definitiva, por isso mesmo é necessária a salvação de todos os fiéis, pois o centro da revelação pública é o próprio Jesus Cristo. Esta revelação termina com a morte do último apóstolo, enquanto que a revelação privada ou particular, como as aparições de santos, é a manifestação divina a um de seus fiéis e podem ajudar os cristãos em sua caminhada espiritual. Os fiéis não são obrigados a acreditar nas revelações privadas, mas podem aceitá-las com prudência e discernimento, especialmente quando são reconhecidas pela autoridade da Igreja. Essas revelações devem sempre ser avaliadas à luz da fé, sem jamais contradizer a doutrina cristã. A história de Santa Filomena se enquadra perfeitamente nessa categoria, já que os detalhes de sua vida nos foram revelados pela irmã Maria Luísa. Essa revelação foi acolhida pela Igreja em 1833 e no mesmo ano recebeu a aprovação do Santo Ofício para ser compartilhada com os fiéis devotos. A irmã Maria Luísa estava em oração diante de uma imagem de Santa Filomena, quando, de repente, algo aconteceu. Ela conta que seus olhos se fecharam sem que ela conseguisse abri-los novamente. Nesse instante, uma voz suave e amável, que parecia vir da direção da estátua de Santa Filomena. A voz dizia: "Sou filha do rei de um pequeno estado grego. Minha mãe também era de sangue real. Como não tinham descendência, meus pais ofereciam constantemente sacrifícios e preces aos seus falsos deuses para alcançarem a graça de um filho." E foi assim que Santa Filomena começou a narrar sua história. Ela teria nascido a 10 de janeiro de 290 d.C. e revelou que seus pais, apesar de serem pessoas muito sábias em seu governo, enfrentavam um grande vazio espiritual. A esterilidade do casal era motivo de grande tristeza. Porém, um médico cristão de nome Públio falou da fé em Jesus Cristo e disse que se o casal real se convertesse e aceitasse o batismo, seria agraciado com o nascimento de um filho. Animado com essa promessa, o casal abraçou a fé em Cristo e logo tiveram uma menina, a quem deram o nome de Filomena, que significa filha da luz. E Filomena foi criada neste ambiente de fé e tudo indica que ela realmente cresceu com um amor profundo por Deus. Logo nos primeiros anos de sua infância, ela sentiu-se chamada a dedicar sua vida exclusivamente a Jesus Cristo. Com apenas 11 anos, ela fez um voto de virgindade, prometendo ser inteiramente de Deus. Quando Filomena completou 13 anos, a tranquilidade de sua família foi ameaçada pelo imperador romano Diocleciano, que, para reforçar seu domínio político, declarou guerra àquele rei grego.
O pai de Filomena ficou muito aflito, pois reconhecia sua fraqueza diante das tropas do tirano imperador. O pobre rei, juntamente com sua esposa e filha, viajou para Roma na tentativa de selar um acordo com Diocleciano e, assim, evitar a guerra. Naquela ocasião, o imperador colocou os olhos na bela filha do rei grego e teria prometido a paz e todo o seu império, contanto que Filomena casasse com ele. Os pais de Filomena ficaram, evidentemente, muito entusiasmados com aquela proposta, mas a filha recusou corajosamente, declarando que já era esposa de Cristo e que não pertenceria a mais ninguém. A resposta negativa deixou o imperador muito furioso. Ele, que estava acostumado a ter todos os seus caprichos atendidos, interpretou aquela recusa como um desafio direto à sua autoridade. Os pais de Filomena prometeram convencer a filha e assim pediram um tempo e voltaram com a menina para os seus aposentos de hóspedes no Palácio Imperial. Mas Filomena estava mesmo decidida a ser esposa de Cristo e não imperatriz de Roma. E segundo ela, foi o próprio Deus quem lhe deu forças para sustentar essa opinião com tanta bravura. O imperador tentou também, de todas as formas, seduzir aquela jovem. Primeiro, ele ofereceu riquezas, honras e uma vida de luxo ali no palácio. Quando suas promessas foram rejeitadas, ele recorreu a ameaças sombrias e cada vez mais cruéis. A tensão crescia a cada instante, com os pais de Filomena, por um lado, desesperados, caindo de joelhos para implorar que a filha aceitasse o pedido do imperador e assim poupasse sua vida. O imperador parecia estar consumido por uma ira que transcendia o gênero humano, e ele começou a manifestar uma crueldade aterradora. O fato é que a sua luxúria o impedia de compreender a pureza daquela jovem. Ao perceber que Filomena permanecia firme em sua fé e na sua consagração a Cristo, ele ordenou que ela fosse amarrada em uma coluna, açoitada e presa nos sombrios calabouços do Palácio Imperial. Na escuridão úmida e fria daquela prisão, Filomena permaneceu amarrada, privada de alimento, mas continuava firme em sua recusa. Como poderia ser esposa de um homem dominado pelas trevas? Era a menina que se questionava, enquanto seu coração permanecia elevado a Deus. Quanto aos pais da santa, pouco sabemos a partir desse momento. O silêncio em torno deles sugere que o sofrimento foi tão grande que talvez não tenham sobrevivido à angústia. Filomena, por sua vez, ficou encarcerada ali por muitos dias, e o imperador, obstinado em dobrar sua vontade, a visitava ocasionalmente com migalhas de pão e goles de água, tentando convencê-la a se render. Cada tentativa, porém, era recebida com a mesma serenidade e firmeza. Bastante enfurecido pela resistência da jovem, ele ordenava torturas ainda mais brutais, enquanto Filomena entregava sua alma a Cristo e buscava força na Santíssima Virgem. Em meio às trevas escuras de sua prisão, Filomena experimentou a presença divina. Os anjos desceram até sua cela, curando suas feridas e restaurando suas forças. No dia seguinte, Filomena foi vista mais bela e mais saudável do que antes. Esse milagre enfureceu ainda mais o imperador. Ele mandou que ela fosse lançada no rio Tibre, com uma pesada âncora amarrada ao pescoço. Contudo, aquilo que era para ser o fim tornou-se mais um testemunho da santidade de Filomena. A santa menina foi auxiliada por um anjo e conseguiu sair do rio milagrosamente intacta. Conta-se que o imperador, tomado por uma fúria incontrolável, já não enxergava aquela jovem como um objeto de desejo, mas como uma ameaça que precisava ser eliminada. Determinado, ele ordenou que os arqueiros a executassem. Filomena foi amarrada enquanto os arqueiros preparavam suas setas afiadas. No entanto, quando as setas foram disparadas na direção de Santa Filomena, algo extraordinário aconteceu. As setas desviaram misteriosamente no ar e caíram no chão sem força. O povo, admirado, começou a entoar louvores ao Deus daquela jovem. O imperador não podia aceitar essa humilhação
e, decidido a vencer a batalha, ordenou que recarregassem os arcos. Novamente, as flechas foram disparadas e mais uma vez desviaram do corpo de Filomena. Diocleciano ordenou um novo método. Ele mandou que as setas fossem aquecidas em brasas até ficarem incandescentes. Enquanto os arqueiros estavam se preparando para seguir a ordem do imperador, Filomena demonstrava aquela serenidade admirável. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas não eram lágrimas de medo, e sim de compaixão por aqueles que a torturavam. Quando tudo estava pronto, os arqueiros dispararam as flechas em brasa. Mas ao invés de ferirem Filomena, as setas voltaram contra os próprios arqueiros. Diante desse novo milagre, toda aquela gente começou a gritar. Alguns criticavam a crueldade do imperador, outros zombavam dos soldados imperiais. Porém, muitos, admirados com aquela jovem, louvavam ao Deus dos cristãos. E Diocleciano, vendo que sua autoridade estava ameaçada, teve um surto de ódio. Com um gesto desesperado, ele ordenou que Filomena fosse decapitada. A santa permaneceu firme em sua fé, irradiando luz em meio à escuridão daquele momento. Aquele era o dia 10 de agosto do ano 303, quando o sangue de Filomena foi derramado. Com o golpe da espada, o corpo da jovem caiu na terra, mas sua alma subiu ao céu, onde foi recebida pelo seu divino esposo, a quem havia consagrado a sua vida. O povo que testemunhou aquela execução estava dividido entre a reverência e o temor. O nome de Filomena começou a se espalhar, assim como as histórias dos milagres que acompanhavam sua intercessão. Diocleciano, no entanto, permanecia obstinado a restaurar o antigo culto dos deuses pagãos e não percebeu que os tempos eram outros. Naquele mesmo ano, o imperador iniciou uma grande perseguição aos cristãos. Ele publicou vários éditos cada vez mais severos, tentando erradicar a fé cristã de todo o império. E quanto mais ele perseguia a igreja, mais a igreja se fortalecia, inspirada pelo testemunho de mártires como Filomena. 2 anos depois, ou seja, no ano 305, Diocleciano abdicou do trono, exilando-se na costa da Dalmácia, na Croácia. Mais tarde, o império reconheceria o cristianismo como religião oficial, e Filomena tornou-se um símbolo da vitória do amor e da fé sobre a crueldade e a opressão. Santa Filomena foi canonizada pelo Papa Gregório XVI em 13 de janeiro de 1837, em Roma, sendo reconhecida como uma mártir e protetora de causas difíceis. A sua devoção se espalhou por várias partes do mundo, inspirando a construção de santuários e igrejas dedicados a ela. No Brasil, por exemplo, destaca-se o Santuário de Santa Filomena, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, um local de grande beleza e fervor religioso. Em Portugal, a devoção também está presente, especialmente aqui na Basílica dos Mártires, localizada no histórico bairro do Chiado, em Lisboa. Considerada um dos principais centros de culto a Santa Filomena no país, esta basílica guarda uma relíquia da Santa Mártir, trazida por um antigo reitor do santuário de Munano, na Itália. Durante as celebrações em honra a Santa Filomena, principalmente no dia 10 de agosto, esta relíquia é exposta aos fiéis, tornando a data um momento de especial alegria e fé. Uma alegria semelhante deve ter preenchido o coração de São João Maria Vianney quando ele recebeu, com profunda gratidão, uma preciosa relíquia de Santa Filomena. Para ele, sua amável santinha milagrosa era uma fonte inesgotável de inspiração e graça, confirmando que a força de sua intercessão continua a iluminar os corações dos fiéis.